Isso aí, minha gente. Vamos esperar todo mundo entrar. A live de hoje é um tema bem bacana, algo que talvez não seja muito falado, né? Em relação à acne, a gente pensa sempre em parte de gordura, parte hormonal, N outras coisas. E por incrível que pareça, a acne pode ter questões muito além apenas de uma disfunção ou de algo só físico, né? A acne pode ter conotações relacionadas ao emocional também. Por incrível que pareça, alguns tipos de conflitos vividos, né, dentro dessa tríade entre psiquismo, cérebro e corpo, podem gerar reações orgânicas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e por isso que eu chamei uma pessoa que trabalha com isso há um tempo já e que pode esclarecer e clarear pra gente muita coisa, tá? Deixa eu até ver se o Rui tá aqui. Peraí, deixa eu só olhar as pessoas que... Aqui, tá aqui, eu já vou colocar o Rui pra gente conversar. Olá, pessoal, bem-vindo a todos, tá? Deixa eu ver quem que tá entrando. Eu fui falando, eu acabei de... Aê, Rui, tudo bem? Oi, Rodrigo, boa tarde, tudo bom? Estamos juntos novamente, tudo bem? É nós aqui outra vez. Muito Agora é você que bom. é meu convidado. Ah, que bom. Então, primeiro eu Ai, quero ai. te agradecer pela tua disponibilidade para estar aqui comigo. E hoje a Eu gente que tem agradeço. um bate-papo bem bacana. O Rui vai falar um pouquinho dele para a gente. Se apresente, tá, Rui? Como que é teu Tá. trabalho em relação a essa parte que você se dedicou bastante a esse nicho, né? Esse grupo específico de pessoas que sofrem com acne. Conta um É, pouquinho aí pra gente. Agora a bola está tá. com você. Bom, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com os seus seguidores, né? Também estou vendo aí alguns seguidores meus entrando aí para acompanhar a gente. Bom, meu nome é Rui, sou aqui de Santo André, São Paulo, né? Eu sou terapeuta integrativo e venho estudando desde 2013, mas eu só comecei mesmo a praticar a terapia, né, a atender, a partir de 2017, quando eu tomei posse da minha missão de vida, vamos dizer assim, né? Eu passei por uma questão emocional muito difícil em 2012 e fui fazer terapia e descobri que é possível mudar a vida das pessoas com conhecimentos, né? A minha vida foi transformada. Então eu saí de uma carreira empresarial, eu tinha um cargo de confiança numa empresa, numa autarquia, e eu simplesmente chegou na hora de eu me aposentei, lógico, né? Porque a gente tem toda aquela crença, né, de que tem que ter um emprego, trabalhar até morrer e tal. Aí eu resolvi, então, me aposentar e me dedicar aos estudos. E eu vou dizer que eu nunca gostei tanto de estudar como agora. Em 2019 eu conheci as leis biológicas, né, por meio do bioalinhamento, que foi a minha porta de entrada nas leis biológicas. E com o advento da pandemia, eu comecei a procurar alternativas para poder ajudar as pessoas também e fazer alguma coisa que pudesse trazer um conforto e logo, lógico, me dar um retorno também, porque a gente precisa de recursos, né? Então eu fiz o que eu tinha tido um primeiro caso de acne em 2017, que eu tratei a filha de uma amiga minha e o resultado foi tão espetacular que aí quando eu conheci as leis biológicas, eu falei assim, então por que não? Né? A gente unir esse conhecimento ainda mais, porque eu já trabalhava com EFT, trabalhei com fita energética por muito tempo, e aí eu trabalhava com EFT, quem não sabe, EFT é uma técnica de desbloqueio emocional, né? Emotional Freedom Technique, e aí eu conheci as leis biológicas, eu falei, gente, por que não juntar uma coisa a outra? Aí então eu resolvi fazer um estudo e em abril para maio, mais ou menos, do ano passado, ali quando começou a parte mais
uma crítica da pandemia, né? Aquela parte do isolamento total, eu me propus a fazer um estudo e convidei algumas pessoas, entrei em alguns grupos de Facebook e divulguei para algumas pessoas que eu gostaria de fazer um estudo para a gente fazer ver como que as pessoas reagiam a esse estímulo, né, do EFT com base nos conflitos da DERM, né, nos conflitos que ativam a acne. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? E o resultado foi muito legal, né? As pessoas tiveram uma melhora muito grande, cerca de 70% da melhora. Vamos fazer uma média, né? Porque é uma média ali. Tiveram uma melhora. É assim, somente com atendimento online. Então, eu atendi pessoas de Roraima, de Alagoas, do interior de São Paulo, né? E foram voluntários. Eu convoquei para assim, eu não vou cobrar nada, eu quero fazer o experimento, né, vamos dizer, um experimento científico. Uma troca, né? É uma troca. Né? Inclusive, a gente está todos dos trâmites legais para a questão de divulgação de imagem, né, de voz, de imagem, porque uma das condições que eu pedi foi de que a pessoa fizesse um depoimento, né, sobre o resultado. E foi bem interessante. Então, a gente tem visto aí um crescimento muito grande dessa questão da acne, principalmente na mulher adulta, né? Hoje estima-se que... estima-se que muitas mulheres, cerca de 19 milhões de mulheres sofrem de acne adulta, né, que é ali do período dos 25 aos 40 anos. Inclusive, uma das pessoas que entrou no meu experimento, né, é meio estranho falar experimento, né, parece coisa de laboratório, tem 43 anos, e ela sofria muito de acne, né? Então, foi bem interessante. Bom, eu estou até meio acanhado de falar, né, diante do professor aqui, mas você complementa o que você achar que é interessante, né? Lá, confio em você. Então, assim, mas a acne, ela é um fator muito presente na adolescência, né, principalmente. Então, apesar das mulheres terem mais acne que os homens, nos homens, né, nos meninos, adolescentes, a acne ela é mais agressiva, ela é mais intensa, né? E aí a gente vai entrar na questão do que é a acne. A acne nada mais é do que o entupimento ali da glândula sebácea, né? Aí depois a gente vai entender por que a glândula sebácea se entope. Então é o entupimento e existem categorias, vamos dizer assim, da acne, né, que começam ali pelos cravos, que também são chamados de comedões, as pápulas, né, que são já os carocinhos que se formam embaixo do cravo, vamos dizer assim, e a espinha propriamente dita, que é uma pústula, né, que ela já está acometida ali de bactéria, que está já fazendo o trabalho dela, que a gente não vai julgar a bactéria aqui, né? A bactéria que tem até um nome doido, é Papillo, não sei o que, da acne, que é muito ruim de falar, mas também não vem ao caso, né? E também aí depois, os casos mais graves são os nódulos, né? Os cistos, que são aquelas que acometem uma parte mais profunda ali da pele. Apesar da acne estar na cara, na pele, digo assim, ela não nasce na pele, né? Assim como os pelos não nascem na pele, né? Eles nascem numa camada abaixo da pele, que é a derme, que ela é 30 vezes maior até que a epiderme, mais grossa, né? Mais espessa que a epiderme, porque é lá que estão os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, ali que faz o controle de temperatura, né?
e tem vários ali receptores de sensibilidade, né, que vão ali controlar então a temperatura, os receptores de frio, calor, tudo mais, né, e ali também tem a, um pouco de tecido adiposo, né. E quando a gente fala de derme, a gente vai ali estar então falando agora de nova medicina germânica, de 5 leis biológicas, a gente vai estar ali num tecido de proteção, né? Então, para que servem os tecidos que são comandados ali pelo que a gente chama de mesoderma antigo, né? Que é a segundo folheto embrionário. Ela vai formar, então, todas as nossas camadas de proteção, né? Que são desde das que protegem os órgãos, né? Como o peritônio, o pericárdio, a pleura do pulmão, então coração, pulmão, vísceras, até a derme, que é ali que vai tomar o corpo todo. E se você quiser me interromper na hora que você precisar, você interrompe. Vai falando. Tá. Então, quando a gente fala de camadas de proteção, a gente vai então se reportar agora aos conflitos que atingem essa camada de proteção. Se ela é uma camada de proteção, o que atinge ela é um atentado à nossa proteção, uma desproteção por algum motivo, uma sensação de se sentir até invadido ou ferido, né? E ainda aí a gente chega lá, mas por que se a acne é uma disfunção hormonal, como muitos dizem, né? Por que tem adolescente que não tem acne? Ou ele não tem hormônio? Né? Por que tem uns que têm uma profusão muito grande de acne e outros têm pontos? Eu, por exemplo, na minha adolescência, tive muito pouco acne, muito. Já o meu irmão tinha trocentas acnes. Né? E já eu tinha um outro irmão que nem a pele dele parecia pele de bebê, não tinha acne nenhuma. Então a gente fica pensando, mas por que é que acontece tudo isso, né? E aí a gente vai cair na questão da percepção, né? Como que o jovem percebe o mundo ao redor dele e como ele reage ao que acontece ao redor, né? Porque como eu gosto de falar, você sabe, do filósofo diz que não é o que o mundo faz ao homem que importa, mas como o que o homem faz com aquilo que o mundo faz a ele. Então, quando a gente chega nessa questão da percepção, como que o jovem percebe, como que ele se sente invadido, né? Como que ele se sente atacado ou como ele se sente ferido, e aí a gente vai cair naquela fase da explosão dos hormônios. Não vou dizer que então que o hormônio não faz parte. O hormônio faz porque ele começa a mudar a percepção de mundo do jovem. E aí ele começa a tentar se mostrar, né? Também a colocar as suas opiniões. E aí começa aquela, né, crítica daqui, crítica dali, principalmente os adultos, né, que têm pontos de vista fixos, como a gente diz no Access Consciousness, né, existem os pontos de vista fixos, ao invés de explicar ou entender o ponto de vista dos jovens, já começa a dar as porradas, né? Opa! É uma ambulância. Eu tô tentando tampar o microfone aqui, mas não teve jeito. Eu pensei que estava apitando. Não, fica tranquilo. Passa a ambulância aqui. Pelo jeito foi feio o negócio. Faz parte. Já passou. Bom, então, os estudos mostram, né, o Dr. Hammer, com os estudos dele e os outros que seguiram os seus passos, né, mostram que tem muita questão ali de conotação sexual ou semissexual na questão da acne. E quando a gente fala de semissexual, a gente não está falando de ato sexual em si, de relação sexual, mas a gente está falando de relacionamento.
né, relacionamento interpessoal, principalmente, né, com o sexo oposto. E tudo que o adolescente ou o jovem sente como uma infração à sua integridade pode ali acometer a derme dele e começar a manifestar a acne, né? Ou às vezes pode ser uma situação física e real mesmo, né? Um atentado, um tapa na cara, ou alguém jogar alguma coisa, um líquido na sua cara, às vezes até pode ter aquela sensação de sujo, né? De que aquilo foi sujo. Alguém me jogou alguma coisa suja mesmo, um líquido sujo, ou às vezes até, vamos falar, por que não, né? De um sexo ali onde a pessoa recebeu um esperma no rosto, alguma coisa assim. E como pode também ser figurado, né? Um olhar que se sentiu como aquele olhar foi penetrante, ou uma palavra, ou até um julgamento que foi jogado na cara. E o adolescente, nessa situação dessa questão hormonal, ele começa a ficar mais suscetível e mais sensível a isso. E às vezes ele não sabe lidar com aquilo. Então, o corpo dele vai fazer o quê? Vai começar a criar proteções para coisas que a mente ele não consegue se impor. Então, o corpo, de alguma forma, se impõe aí, né? De acordo com a medicina germânica, os tecidos ali controlados, né, pelo cérebro antigo, vamos lá falar que aí é o cerebelo que controla isso. No momento do conflito, no momento do alerta, né, eu posso falar direto assim, aqui, senão eu tenho medo de entrar muito na parte técnica e acabar falando, né? Então, vamos lá, no momento só entende. né? Quem não entender faz pergunta. Isso. No momento em que fica ali a fase ativa, onde ele está no conflito, né? Que tem vários sintomas ali que definem o conflito, o corpo começa a fazer o quê? Eu preciso ajudar a criar uma proteção maior para que isso não me atinja ou para que isso não me fira mais. Então o corpo começa a criar mais célula, começa a multiplicar a célula para formar um tipo de uma carapaça, né? Um escudo para poder ajudar ali o indivíduo a se defender daqueles ataques. E por que algumas pessoas têm mais espinhas e outras têm menos? Tudo depende muito da massa de conflito, da intensidade em que ela sofre aquilo. Ela pode sofrer, foi só uma pequena ofensazinha ali, vai. Não, aquilo então acabou comigo, aquilo lá foi muito triste, eu me senti pulha, né, para não falar outra coisa, não sei se o povo conhece essa palavra, pulha, né? Eu senti a escória, vai. Eu fui muito ofendido, eu me senti muito ferido com aquilo. Então, quanto maior a sensação de ofensa, maior a quantidade de espinhas e maior a área que vai ser atingida. E aí, nesse momento, a gente não tem nenhum sintoma quase, né? A não ser os cravinhos ali, porque ali é uma fase ativa, ou então aquelas espinhas que ficam internas. Mas quando você supera, então, aquilo, ou muda a sua percepção sobre aquela situação, o corpo vai fazer o quê? Ele vai mandar ali um batalhão ajudar a tirar, a remover aquela carapaça, aquele escudo. Então, ali que entram as bactérias, né? A bactéria nada mais tem a função do que necrosar ou comer aquele tecido que cresceu. E aí sim, começa a externalizar em forma de pus. Então essa fase já é uma fase de cura. Já é uma fase em que está havendo uma eliminação daquele tecido que que cresceu ali. Né? E então, a partir dali, começa então a fase de cicatrização. Porém,
o que acontece muito é o fulano ir lá e espremer a espinha. Umas pessoas falam assim, quando eu espremo, aquele líquido que correu para o outro lado infeccionou o outro canto. Mas não é isso. É porque quando você espreme, você está criando mais um atentado à sua própria integridade. Integridade. Olha a palavrinha aí, falar de aparelho, integridade, é assim, né? Então, aí começa um ciclo que a gente, na medicina germânica, chama de conflito de tranca, onde você potencializa aquela palavra me sumiu agora. Você potencializa aquela reação do corpo com aquilo, porque se você mesmo está se auto-atacando, isso também interfere na manifestação do corpo ali, na reação do corpo. A mesma coisa quando você chega ali na frente do espelho e vê aquela espinha e começa a se achar feio, começa a se achar sujo, deformado às vezes, e aí o corpo vai fazer o quê? Vou botar mais proteção, e aí mais espinha na cara, principalmente, não é? Então é isso que eu tenho visto. As pessoas que eu tenho atendido, a maioria delas vem com essa percepção de que, nossa, eu não consigo nem colocar a cara para fora porque eu tenho tanta vergonha das minhas espinhas que parece que está todo mundo olhando e me julgando. Aí lá, mais ferimento, mais, né, simbólico, mais ataque, auto-ataque, e isso vai girando, então, aquele ciclo vicioso. Né? A gente, né, nos estudos aí do Dr. Hammer, tem ainda aquela observação, porque quando a gente vai fazer a anamnese, ou vai fazer ali a avaliação, eu não posso falar anamnese, né, porque eu não sou da área de saúde, eu só posso fazer a avaliação. Então a gente vai, primeiro o que eu faço? Eu mando um formulário de entrevista prévia para a pessoa, onde eu vou saber ali quando começou, como que estava a vida dela ali naquele período próximo ao que começou. Normalmente começa nos 14, 15 anos. Aí você vai ver, a pessoa sofria muito bullying na escola, por isso ou por aquilo, e ainda mais quando começa, vai uma pequena espinha, aí o povo já começa a falar que aquilo é um monstro, aí o cara já começa a ficar com aquela sensação de deformidade, né, de sujeira, de não ser atraente o suficiente para poder estar ali, tá na pista, né? Porque essa idade, onde começa ali a erupção hormonal, né, existe toda a questão sexual e quer namorar e quer conquistar, mas eu não posso porque eu tenho uma espinhazinha aqui, aí pronto, aquela espinha eu vou estourar, aí começa a alastrar porque o corpo começa a reagir e aí vira um pandemônio, né? E dentro desses estudos, a gente consegue, inclusive, entender que tipo de conflito mais né, a pessoa pode ter se submetido ali de acordo com a área do rosto que ela é mais acometida. Então, aqui na área T, né, que a maioria dos adolescentes tem na testa, né, começa na testa, aí vai para o nariz aqui, porque ali é um atentado de desvalorização intelectual também, né? E é bem ali onde começa os estudos para começar a pensar até em vestibular, tudo mais. Então eu não sou suficiente e aí eu me sinto atacado porque eu me sinto burro às vezes, ou então falam para mim que eu não tenho capacidade para aquilo. E aqui na região aqui das bochechas, né?
é mais de se colocar, de botar a cara a tapa, vamos dizer assim, se impor de alguma forma em que eu não queria muito aparecer, mas eu tive que ir lá e aparecer. E aquilo para mim foi muito difícil de enfrentar, né? Então é onde a gente vai ali fazer o enfrentamento, é colocar a cara a tapa mesmo, que a gente fala na linguagem coloquial, né? Na mulher adulta, a acne se manifesta mais na região aqui que chamada da área U, né? Que vem aqui então da mandíbula para o pescoço, queixo. E aqui se manifestam as nossas agressividades, né? Quem tem espinha muito aqui nessa área, se você for ver por algumas outras análises, você vai perceber que a pessoa tem problema de ATM, tem apertamento de dentes, tem dor no punho, né? Porque tem ali uma questão meio que da vesícula, onde você tem ali que manter e segurar a sua agressividade, né? Porque aquilo tudo te fere, toda essa agressividade. Nossa, falei demais, agora fala alguma coisa, meu. Tem uma. Não, mas tá legal, tá sendo uma aula, Rui. Você tá mais dentro da área, né? Aí você vai se aprofundando mais, bem bacana. Você fez umas observações bem legais aí. No fim das contas, né? Só para o pessoal. Só para a gente fazer um resumo de tudo, né? O que a gente está falando, por que tem a ver, né? Acne com conflitos emocionais Com vividos. emoção. Então, quando a gente vive, e aí o Rui falou desse período tão intenso que é a adolescência, mas também a gente encontra em adultos, uma Sim. situação inesperada, impactante, que pega a pessoa de surpresa ali, ela vai vivenciar, como tudo que nós vivenciamos, em três níveis, né? Dentro do psiquismo, que é a primeira entrada, é a percepção, que nem o Rui falou, ele é modulado pelo cérebro, e o cérebro ele não é assim aleatório, ele tem formas e maneiras de funcionar e modular tudo isso, e automaticamente, concomitantemente, ao mesmo tempo, o tecido, dentro de um contexto inteiro, como o Rui falou. Então, se eu sou lá um adolescente que recebeu algum tipo de ataque, né, seja apontando para minha cara, seja me julgando com o olhar, onde eu me senti ferido, desprotegido, né? Eu Uhum. fiquei nu diante dessa informação, né? Falaram de mim pelas costas, ou eu fui chamado de burro pelo aquele meu amigo, eu sofri um bullying, né? Esse sistema ele vai começar a rodar, e aí vem esse mecanismo inicial, essa região da derme em fase ativa, quando a pessoa vive o conflito, ela gera uma proteção, né? Isso é lógico, é biológico. Se eu estou sofrendo um ataque, eu preciso me proteger. Então vai gerar Uhum. aquele pequeno tumor que é que nem o Rui falou, não é a fase da espinha verde ainda que o povo chama, né? Não tem pus, Isso. não tem nada, vai ter às vezes um Um endurecimento da carocinho. região. Aí vamos dizer que passa, a pessoa relaxa, sai do estresse, sai da sala de aula, né? Ela chega em casa, aquilo já começa daí que a gente chama de PCL-B, né? Ela entra na fase, né, de resolução, aí tem participação de micro-organismos, aí vem a famosa acne, né? Porque E aí, normalmente a acne, desculpa, só um pouquinho, é só uma questão de observação. Você não percebe normalmente que a acne nasceu quando você acorda de manhã? uh-uh. Porque é a fase da que a gente mais relaxa na hora do Sim, sono, né? sim, Desculpa. saiu do Vai lá. estresse, né? Mas isso é ótimo, porque é a linha de raciocínio mesmo, que a gente vai vendo ao longo da vida. Aí tem os conflitos, tanto de tranca, né, que a pessoa, próprio ato de espremer pode gerar um novo conflito, quanto os conflitos que vão se repetindo, vão ficando pendentes Sim, ali. A pessoa volta para a sala de aula ou volta para a situação e recebe novos ataques e por aí vai. A própria espinha pode ser um novo ataque, né? Que daí vira uma sim, nova tiração de sarro. O menino adolescente sofre muito isso porque associam muito sim. acne com A masturbação. masturbação. Aí ele recebe Sim. mais um, aí vem aquele tiozão que fala na frente de todo mundo, ele recebe um novo É. ataque, e isso vai gerando esse padrão de repetição. Então o Rui falou disso muito bem. Só tem uma pergunta aqui, Rui, da Larissa. Ela colocou aqui: e a acne da mulher adulta? Estaria Então. com dificuldade de aceitar e interpretar as coisas como um adolescente? Boa pergunta, né?
A gente vai pensar da mesma forma, né? A mesma questão Uhum. do raciocínio. Que tipo de ataque ela pode ter sofrido, né? Então, por isso que a gente diz que a mulher adulta, a maioria, ela se manifesta na zona U, que é onde a gente se manifesta ali a nossa agressividade. Às vezes ela sofreu uma agressividade e não pôde revidar. Então Uhum. o corpo vai ter que criar uma forma de manifestação, né? Então o princípio é o mesmo, o que muda Sim, é a percepção, sim. né? Porque a mulher adulta, ela, apesar dela ser adulta, ela pode ter ali fragilidades que ela vem trazendo da infância, da adolescência, ou até do transgeracional, que a gente vê muito Uhum. isso ainda nas leis biológicas, onde aquilo para ela já é um contexto de agressão e um contexto de ferimento, né? Sim. Às vezes o marido ou companheiro ou companheira, sei lá, depende muito da situação, agiu de uma forma que para ela remeteu ali a alguma coisa no passado e ali vai ser um ativador daquela acne. Então, a percepção a percepção não, a situação de ataque à integridade, desproteção e sensação de sujidade é a mesma. O que vai depender é da forma como a pessoa interpretou aquilo. Sim. Toda uma questão de percepção. Sim. E pode ser um trilho, né? Pode ser um trilho vindo desse Sim, período de adolescência, que né, você falou. Um trilho é uma releitura de algo que às vezes estava quieto ali, né? E ela pode ter vivido aí situações que disparam isso aí, né? muito bom. Mais alguma pergunta? Eu acho que teve mais essa da Lari. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aí, pessoal. Eu quero agradecer o tempo de vocês, tá? A proposta dessas lives é ser curta mesmo, não é de 1 hora, né? E Mas acabou é. virando uma hora aí, né? Não, tá, deu meia hora até agora, ó, passou voando. Ah, é 12h30, é É, a gente verdade. começou doze h Então 30 deixa eu dar uma dica. Posso dar uma dica? Lógico, deve. É que assim, quando a pessoa está com uma fase muito inflamada, né, a gente usa é, algumas outras técnicas para poder diminuir um pouco essa inflamação, né? Então, o que eu, em conjunto com um naturopata, né, ele me passou o seguinte tratamento, que a gente tem passado para os clientes aqui, que tem feito um resultado interessante. Trabalhar com argila branca, né? Aplicar uma camada relativamente espessa de argila branca, principalmente à noite, e essa argila branca, então, vai ser feita ali, o creme dela, não pode ser colocado óleo essencial na argila branca, porque com o preparo da argila vai criar ali uma carga elétrica, que aplicada no rosto vai trazer a toxina para fora e vai ajudar a desinflamar, né? Que é o efeito piezoelétrico, que ele Uhum. vai mudar a carga elétrica e vai fazer com que traga essa toxina para fora. Então isso vai ajudar a desinflamar, a trazer aqui ali as bactérias que estão ali rondando ali já fazendo o trabalho dela, mas vai ajudar ali a potencializar essa cicatrização. E depois assim, primeiro, importante, a argila não pode secar no rosto, senão o efeito é inverso. Então, tem que ser, aplica argila, faz um chazinho de camomila ou de erva baleeira e coloca num borrifador e vai borrifando, né? Porque você vai ficar com essa argila 10 a 15 minutos no rosto, borrifa esse chá para manter a umidade da argila, porque enquanto está úmida, a carga elétrica está puxando as toxinas para fora. A hora que seca, vira e começa a pele, que é mais úmida, puxar isso para dentro de volta. Então, não Uhum. pode secar. E aí, depois enxagou, né? Bonitinho, tirou. Vai usar óleo de aloe vera, 30 ml de óleo de aloe vera. Você pode colocar ali 6 gotas de óleo essencial de lavanda, que vai dar uma refrescada, uma acalmada na pele.
Então aí você pode então usar essa máscara de argila à noite, tira ela, né? Faz ali os 15 minutos, passa o gel e aí vai dormir com aquele gel que vai ajudar na cicatrização também. Então é uma dica aí, Legal. se a pessoa quiser também, ela pode deixar um chá de camomila ou de erva baleeira na geladeira e Uhum. durante o dia também ir aplicando pequenos compressos com algodão ou com gás para ajudar Se a eu fazer essa. soubesse disso na minha adolescência, Rui, tinha salvado Eu também. muitas noites Mas aí. eu tinha pouquinho, não precisava. Rui, tem uma pergunta aqui que eu achei bem bacana da Juliana. A acne na mulher adulta, mas em outras partes do corpo. Isso é bem legal É, essa pergunta, porque tem bastante é. interpretação dependendo da área do corpo, né? Então, tudo é sempre o mesmo princípio. Onde eu senti que eu fui ferida. As moças, por exemplo, têm acne no colo, né? Por quê? Porque é o momento em que as mamas começam, né? Vamos ver, a mulher adulta, por exemplo, ela não está no momento de estar nascendo, né? Isso é mais nas adolescentes. Ela Mas a pode estar mulher caindo, né? adulta, ela pode E aí pode sentir, ser um ó, conflito, aquele. dependendo de Quem que como essa ela é pessoa vista, está né? olhando para o meu peito, né? Uhum. E nas costas, por exemplo, o homem tem muito nas costas, né? Porque se sente julgado, falaram de mim pelas costas, falaram Uhum. mal de mim pelas costas, eu me senti ali traído, né? Porque ali os ossos aqui olha, eu vou falar o nome que eu falo omoplata, mas não é omoplata, Escápula. escápula. Eu sou Mas velho, gente. é o Eu sou termo. velho, gente. Errado não tá, tá só fora do tempo, mas tá certo. É, então, porque ali é a nossa região ali da sensação de traição, né? Onde a Sim. gente pode se sentir traído. Então, ali tem essa percepção. Então, sempre o raciocínio sempre vai ser o mesmo. É Uhum. a sensação de se sentir é ruim, né? Mas é a percepção de se sentir ferido ou se sentir atacado. Sim. Então, é onde se manifesta a acne, é porque você, no seu subconsciente, percebeu ali um ataque. Ou até no consciente também, né? Por que não? Uhum. Uhum. Porque se está É, ali olhando para os meus peitos, a Glória colocou aqui no bumbum também, e é o mesmo raciocínio, né? A também é o pessoa mesmo se raciocínio. É sentiu sempre o mesmo atacada de alguma raciocínio. forma, né? Alguma coisa que pegou ela de alguma maneira, onde ela se sente Ou agredida, toque, ferida. né? O Ou um próprio toque, toque, né? O sim. toque também. O Ah, toque já é ótimo. um conflito real. A Uhum. pessoa ali, opa, tocou ali, mas eu não te dei permissão. Você está Sim. invadindo o meu A território, minha integridade, a bem minha isso. integridade. Uhum. Então é Perfeito. isso. Gente, que bacana, que boas informações que o Rui passou, que dica legal da argila branca. Quem não assistiu a live inteira depois, eu vou deixar gravado, pode ver no meu feed depois, vou deixar nos meus stories. Mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo pelo Nossa, tempo, quero agradecer o Rui pela disponibilidade dele. Adorei a live, foi uma aula. E tá eu até que as próximas agradeço. lives aí, gente. Um abraço, Rui. Finaliza aí, se despede do Obrigado. pessoal. Tá, muito obrigado, Rodrigo, novamente pela oportunidade de estar aqui, né? Para mim é uma grande honra. Eu então deixo meus contatos aí, quem quiser seguir no Equilíbrio Essencial Oficial, quiser me seguir lá, eu sempre estou postando algumas dicas, né? Estou trazendo alguma informação. Quiser me mandar um direct, se tiver uma pergunta, mandar um WhatsApp, eu estou à disposição. Então, muito Isso obrigado aí. pela presença de todos e obrigado, Rodrigo, de novo. Eu que agradeço. Pessoal, boa tarde, boa semana para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.